out champagne. She's taking shots down. She's living for the moment. Fala galera, eu sou o Sassá do Monstrão da Química e hoje nós vamos fazer o primeiro exame de qualificação de 2015, as questões de Química. Então vamos lá, questão 33. A vanilina é a substância responsável pelo aroma de baunilha presente na composição de determinados vinhos. Este aroma se reduz, porém, à medida que a vanilina reage com o ácido etanóico, de acordo com a equação química abaixo. Aí tem aí o ácido etanóico reagindo com a vanilina e resultando naquele outro composto ali e a água. A substância orgânica produzida nessa reação altera o aroma do vinho, pois apresenta um novo grupamento pertencente à função química denominada... Então, galera, essa é uma questão que vai exigir que a gente saiba sobre funções orgânicas. E para a gente dividir de uma forma didática e cobrir as funções principais que caem nas provas de Enem, da UERJ, de qualquer vestibular, a gente vai dividir didaticamente em funções oxigenadas, que naturalmente vão ter um oxigênio aí no meio, né? Distinguindo ela das outras, e as funções nitrogenadas. Nas funções oxigenadas, para me ajudar na hora da prova, que eu sempre consigo lembrar e não confundo e acerto as questões, eu gosto de dividir em grupo funcional ou radical funcional e a função que esse radical vai configurar. Então vamos lá, começando pelo primeiro grupo funcional. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou já viu em algum lugar. OH, ligado a uma cadeia de carbono. Esse OH a gente vai chamar de hidroxila. Quando ele está ligado a uma cadeia de carbono, como eu indiquei aqui, uma cadeia está ligada a um carbono especificamente que é saturado, né, não tem ligação dupla, nem tripla, nem nada, a gente vai estar diante de uma função chamada de álcool. Já quando essa hidroxila estiver ligada a um anel benzênico, né, que é essa cadeia cíclica, né, fechada, com 6 carbonos e duplas alternadas, né? A gente pode representar por aquele anel também. Então, quando ela estiver ligada, a hidroxila estiver ligada a um anel chamado benzeno, a gente vai chamar essa função de fenol. Então, a mesma hidroxila, dependendo de onde ela estiver ligada, ela vai compor um álcool ou um fenol. Para ser um fenol, tem que estar ligada diretamente no anel benzênico. Por exemplo, se a hidroxila estiver ligada nesse segundo carbono, ó, vejam que eu desenho a mesma coisa. Ó. Essas duplas alternadas aqui dessa molécula é exatamente igual essa bolinha que eu faço aqui no meio. Representa essa ressonância que existe dentro da molécula. Dentro da molécula do benzeno, da cadeia. Então agora eu desenho uma hidroxila aqui. Aí vocês reparam que a hidroxila não está ligada diretamente no benzeno. Então isso não é um fenol, isso é um álcool. Porque para ser um fenol, de novo, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao benzeno. O segundo grupo funcional importante para a gente resolver questões de vestibular é esse C-O, que a gente vai chamar de carbonila. A carbonila, quando ela está na ponta de uma cadeia, por exemplo, nesse exemplo que eu desenhei aqui, na ponta da cadeia,
a carbonila vai configurar a função aldeído. E quando ela não está na ponta da cadeia, por exemplo, está entre dois carbonos, ela vai configurar uma função cetona. Então, é um detalhezinho que a gente vai ter que se atentar para esse detalhe quando a gente estiver na prova fazendo uma questão que tenha uma carbonila no meio de uma molécula. A gente vai ter que ver se ela está na ponta da cadeia ou no meio da cadeia. E a gente tem que lembrar que na ponta da cadeia é um aldeído, no meio da cadeia é uma cetona. Não tem musiquinha, não tem muita dica para ajudar a gente não. É realmente lembrar da carbonila. Achando uma carbonila, a gente pensa aldeído ou cetona. Então até agora a gente viu dois dos principais grupos funcionais das funções oxigenadas, que são a hidroxila e a carbonila. Agora, se a gente pegar aqui uma carbonila, ligar a uma hidroxila e continuar a cadeia, a gente tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então a gente chama isso da fusão desses dois nomes, que é uma carboxila. Ah, a carboxila então é uma hidroxila? Não, é uma carboxila. A carboxila então é uma carbonila? Não, é uma carboxila. Carboxila é a carboxila. Por acaso ela é a união de uma carbonila com uma hidroxila, mas ela é um grupo funcional próprio, chamado carboxila. E esse grupo, vocês já devem estar lembrando que vai gerar a função ácido carboxílico. Dá um exemplo de ácido carboxílico. Simplesmente desenhar aqui uma cadeia de carbono qualquer, se ligando aqui a uma carbonila, e essa carbonila tem ligada a ela uma hidroxila. Então a gente tem uma carboxila compondo um ácido carboxílico. A gente não vai focar muito em nome nesse vídeo, nomenclatura, mas é basicamente ver o nome da cadeia de hidrocarboneto. Tem 3 carbonos aqui principais na cadeia principal, então o sufixo, né, no caso, vai ser o prop. A terminação de ácido carboxílico é oico. Então isso aqui na verdade, a cadeia de hidrocarboneto é propano, né? Porque isso aqui é um alcano. Então propano mais oico, propanoico. Então esse aqui é o ácido propanoico, que é um ácido carboxílico. Qual o grupo funcional, qual o radical funcional que ele tem? Carboxila. A próxima função, na verdade, é um derivado de um ácido carboxílico. Então vamos desenhar muito parecido aqui. Ácido carboxílico, lembrando, tem uma carboxila, que é uma carbonila e uma hidroxila. Só que, como eu falei, ele é derivado. Ele é parecido, mas não é um ácido carboxílico. Então, na verdade, em vez de a gente colocar um H aqui e fechar, a gente vai continuar ligando. Então, por exemplo, a gente pode continuar ligando com, sei lá, mais um carbono aqui, mais outro carbono e fechar. E aqui vamos fechar aqui logo. Então, percebam que ela é muito parecida com o ácido carboxílico, mas não tem aquele H na ponta. A essa função a gente chama de éster. Então, só lembrar que éster é muito parecido com o ácido carboxílico, mas ele continua, né? O ácido carboxílico ele é como se estivesse fechado no lado da carboxila. E o éster, na verdade, ele continua a cadeia. Nesse caso, a gente não tem o nome do grupo funcional. É simplesmente um derivado do ácido carboxílico. Isso é o suficiente para a gente lembrar na hora da prova. E agora, mais uma função que cai bastante. Não tem também um nome esse grupo funcional. É simplesmente um oxigênio como um heteroátomo. Então, é um oxigênio como um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo que está entre átomos de carbono. É um átomo que não é carbono no meio de um átomo de carbono. Entre átomos de carbono. No caso,
perguntar se uma cadeia é homogênea ou heterogênea. Homogênea, todos os carbonos da cadeia principal, todos os carbonos estão ligados entre si, não tem nenhum outro átomo entre esses carbonos. É uma cadeia homogênea. Quando a gente tem um oxigênio como um heteroátomo, a cadeia é heterogênea, porque tem um oxigênio entre carbonos em algum momento da cadeia. Vamos ver se não ficou muito claro. Vamos só desenhar aqui para mostrar. Então, a gente percebe que tem aí um oxigênio no meio dessa cadeia. É um oxigênio, não é um nome, que é o grupo funcional não é oxigênio heteroátomo. Eu só estou explicando que tem um oxigênio fazendo essa cadeia virar heterogênea. O oxigênio como um heteroátomo no meio da cadeia e que vai gerar a função éter. Não confundir com éster. Éster é derivado do ácido carboxílico. O éter tem esse oxigênio aí como heteroátomo. Então, relembrando tudo que a gente viu até agora. A gente viu o grupo funcional hidroxila gerando álcool e fenol. Lembrando que o fenol, essa hidroxila, tem que estar diretamente ligada ao anel benzênico. A gente viu o grupo funcional ou radical funcional carbonila. A gente viu que se a carbonila estiver na ponta da cadeia, vai gerar um aldeído. E se estiver no meio da cadeia, ou seja, a carbonila entre dois carbonos, vai gerar uma cetona. A gente viu a união de uma carbonila com uma hidroxila, que é um grupo funcional próprio, que é a carboxila, gerando um ácido carboxílico. Além disso, a gente viu um composto derivado do ácido carboxílico, então a gente começa a desenhar parecido, né? Vai desenhar uma carboxila, mas aí não completa com O, com H. E aí continua a cadeia. Isso é um éster. E quando a gente tem um oxigênio no meio de uma cadeia de carbonos, que é um oxigênio heteroátomo, a gente vai ter a função éter. Então essas são as 5 funções oxigenadas principais que a gente vai precisar saber para a prova. Lembrando que eu gosto de decorar os grupos funcionais e o nome vai vir naturalmente dos grupos funcionais. Por exemplo, se eu decorar que a hidroxila gera um álcool ou fenol, na hora da prova, quando eu olhar uma hidroxila, eu não vou pensar numa cetona, num aldeído, num ácido carboxílico, num éster ou num éter. Eu vou lembrar diretamente, vou relacionar a hidroxila que eu estou olhando a um fenol ou a um álcool. Então, eu acredito que você decorando o grupo funcional e, logicamente, relacionando com a função corretamente, vai ser muito mais fácil na hora da prova de lembrar. Como é que estuda isso? É escrevendo tudo isso que eu botei aqui num papel e tapando com a mão e tentando lembrar. É basicamente isso. Faz isso por 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Vai tentando desenhar você mesmo e dando o nome certo da função, que é assim que se estuda funções orgânicas, mais especificamente, nesse caso, funções oxigenadas. Lembrando que às vezes também, na prova, essa separação de grupo funcional e função nem sempre é muito clara. Às vezes ele pergunta grupo funcional e a resposta não é hidroxila, a resposta é álcool. Então não fique muito engessado de achar que se o cara perguntou grupo funcional, a resposta tem que ser hidroxila, ou tem que ser carboxila, ou tem que ser carbonila. Às vezes o cara pergunta grupo funcional e a resposta realmente é a função que esse grupo funcional vai gerar, né? Então ele pergunta grupo funcional, tem uma hidroxila lá e a resposta é álcool. E ponto, não tem que brigar com a questão. A gente só tem que entender que é melhor, desse jeito que eu passei aqui, é um jeito mais didático. Então agora vamos ver funções nitrogenadas. Vamos dividir também em grupo funcional e a função que esse grupo funcional vai gerar. Então, a gente tem duas principais, que são a amina e a amida. O grupo funcional mais básico aqui das funções nitrogenadas é o grupo amino. O amino
intuitivamente, né, vai gerar uma amina. Então a função que o amino vai configurar é a função amina. E a outra função é derivada desse amino. E também vai ter um grupo funcional que a gente já viu, que é a carbonila. Então, galera, sem se desesperar, é só lembrar que para ser uma carbonila ou para ser um aldeído ou uma acetona, tem que ter só a carbonila na cadeia. Tanto é que se tiver uma carbonila e uma hidroxila ligada na carbonila, já viram a carboxila, já vira outra função, outro grupo funcional gerando outra função. Então, sem desespero, tem a carbonila, não tem mais nada? Então vamos pensar em cetona e aldeído. Tem carbonila, tá ligado a uma hidroxila? Já é a carboxila. Tem carbonila ligada a um amino, vai ser uma amida. Então, amina e amida variam porque a amida tem uma carbonila e a amina só tem o amino. Basicamente isso. Não tem muito mistério. Outro composto nitrogenado que o nome aparece na prova é esse grupo funcional aqui determinado pelo NO2, que é o grupo nitro, que é o que vai gerar nitroglicerina, que vai estar envolvido com o TNT, não sei se vocês já ouviram falar, que é um explosivo, né? Então vai ser o grupo funcional nitro. Naturalmente, ele vai configurar a função nitrocomposto. E além desse, a gente vai ter também um grupo funcional composto por um C, que é um carbono, fazendo uma tripla com um N, que é um nitrogênio. Esse grupo funcional a gente vai chamar de ciano, mas não tem muita importância, não tem que decorar nem o nitro nem o ciano, de uma forma geral, não é muito cobrado em vestibular. Talvez em prova específica da UERJ, discursiva, mas a princípio podem ignorar essa parte. E a função vai ser a nitrila. Eu só estou falando dela porque às vezes cai como uma opção. Tá lá, letra B, nitrila, e a gente fica sem saber se existe, se não existe, o que é. Então é isso daí. Voltando para a questão agora, vamos ver quais funções a gente tinha antes e qual nova que foi gerada. Então vamos lá. Ácido etanóico. Já falou pra gente que o ácido etanóico só pode ser um ácido carboxílico. Olha a função que ele tem aqui. Olha o grupo funcional que ele tem aqui. Carboxila, né? Tem uma carbonila e uma hidroxila ligada a essa carbonila. Então, a gente já tinha a função ácido. Além da função ácido, a gente tinha aqui na vanilina. Olha só, um oxigênio aqui como heteroátomo, né? Um oxigênio que está entre dois carbonos. Ah, mas está ligado num benzeno aqui. Mas eu não falei nada de benzeno, né? Não é hidroxila ligado. Então, simplesmente é um oxigênio ligado a dois carbonos. Oxigênio como heteroátomo é um éter. Aqui, ó, agora sim, ó, uma hidroxila. E pode ser um álcool. Ah, mas está ligado a um benzeno, né? Um anel benzênico. Então, configura um fenol. Aqui na ponta tem o que? Uma carbonila na ponta da cadeia. Carbonila na ponta é aldeído. E agora aqui no produto, a gente tem, olha só, continuamos com aquele heteroátomo, né? Um éter, continuamos com a aldeído aqui, né? A carbonila na ponta. E a gente tinha antes o que? Um ácido da outra, né? E um fenol daqui. Mas agora a gente não tem mais o fenol, tem o que? Um derivado do ácido carboxílico, né? Que é como se fosse a carboxila, só que não tem o H. Quando a gente tem isso, a gente chama de éster. Isso a gente vai ver em química orgânica, né? Em reações,
que é como se fosse a reação básica da química orgânica, que é a esterificação. É um ácido carboxílico e um álcool, né? No caso aqui é um fenol, mas o importante é que é um ácido carboxílico e uma hidroxila, né? Um álcool principalmente. Vai gerar um éster e água, foi o que a gente gerou nessa questão. Ácido carboxílico mais álcool, éster e água. Então, o novo grupamento que a gente gerou foi um éster. Gabarito letra A. Valeu, galera. Vamos ficar mostrando. She's a time bomb trying to take you out. You're ticking of her